Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a sexta-feira da 10ª semana do tempo comum. A primeira leitura é do 1 Reis 19, o Evangelho Mateus 5. Tanto a primeira como a segunda leitura nos trazem lições importantes, as duas baseadas naquilo que tange ao coração. As duas falam de adoração. As duas leituras nos pedem que tiremos os olhares das coisas exteriores e que foquemos o olhar dentro de nós. O evangelho que ouvimos diz-nos que a luta espiritual não admite compromissos. Não há como você negociar com o mal. Não há como você negociar com Deus o pecado. Eu quero ser de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero crescer no conhecimento de Deus, mas eu quero negociar com Deus alguns pecados. A Escritura diz que Deus não concedeu a ninguém, Deus não pediu a ninguém que fizesse o mal e não concedeu a ninguém licença para pecar. Não podemos pretender a alegria espiritual e os prazeres da vida. Quando eu digo prazeres da vida, não é aquilo que me torna feliz, não são esses prazeres, são aqueles supostos prazeres, pecados disfarçados que vão nos afastando de Deus. A alegria espiritual, não há como você combiná-la com a satisfação de todas as tendências naturais. A partir de hoje, eu vou fazer tudo que eu quero. Tudo que me faz feliz eu vou fazer. Com quem eu quero, aonde eu quero. Ninguém tem nada com isso. Não há como você estabelecer este compromisso com Deus. Esta negociação com Deus. Quero citar um exemplo. Sei que é um exemplo difícil. Mas para você entender claramente a leitura de hoje. Com certeza, todos nós conhecemos uma pessoa que já teve um tumor ou câncer. Quando ela faz o exame e determina exatamente onde está aquele tumor, a primeira coisa que a medicina já pensa em fazer é extirpar aquilo ali, é tirar aquilo ali. Então, tirar o órgão, ou tirar um pedaço. Estava abençoando um senhor, apareceu um câncer de pele na sua coxa. Está muito bem, já voltou a trabalhar, graças a Deus curado, mas quando eu fui visitá-lo após a operação, ele disse que a mancha era quase que um dedo, era o tamanho de um dedo, uma marca de um dedo. Mas que a operação foi um grande pedaço e ali costurou vários pontos, o que era apenas um dedo. E ele dizia: padre, o pessoal, para margem de segurança, tirou muito em volta e eu não tenho metástase nenhuma, então agora é recuperar, não tenho que fazer químio, não tenho que fazer rádio. Isso aí é entendível a todos nós, não é verdade? As pessoas que enfrentam esta luta sabem disso. E a minha pergunta é: por que a medicina, ela tira aquele tumor, ela extirpa aquele órgão, aquele membro que está com o tumor? A resposta todos sabemos: para que ele não se espalhe pelo corpo todo. A notícia que muitos não querem ouvir e que é dolorosa mesmo, é quando a pessoa faz um exame e ela recebe da boca do seu médico que ela está com metástase no corpo inteiro. Está no pulmão, está no fígado, está nos rins. Essa pessoa já fica em desespero. Você está entendendo, a partir deste exemplo, o que Jesus está falando a respeito? Se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar. Jesus deveria ter falado da língua, né? Faltou aí, eu acho que deveria ter falado. Se a tua língua te leva a pecar, arranque-a.
O Senhor não nos quer um bando de cristãos deformados, sem olhos, sem mãos, sem língua. O que o Senhor quer? Ele quer preservar o nosso corpo, Ele quer preservar a nossa alma, Ele quer preservar a nossa salvação. Aquilo que o câncer é para o corpo, o pecado é para a alma. Se o nosso olho deseja aquilo que é impuro, e vai entrando nos seus olhos só coisa impura, filmes, imagens, violência, promiscuidade, isso não contamina o seu corpo, o seu olho, isso contamina o seu corpo inteiro. Isso contamina a sua mente, que vai contaminar o seu coração. Então não é só o olho que fica impuro, é o corpo todo. Se a sua mão é uma mão descontrolada, não é? A sua mão pega dinheiro dos outros, pega aquilo que não é seu, faz você fazer o que não deve, mãos fechadas, uma pessoa agressiva. Não é só a mão. O problema aí não é a mão, é que a mão vai acabar contaminando o corpo inteiro. Pessoas que falam demais, que comentam as coisas demais, falando aquilo que não lhe diz respeito, falando sempre de pessoas e situações, não é? Tem um ditado que fala que o sábio, ele fala de projetos e ideias, e os medíocres falam de pessoas. Então nós precisamos colocar na nossa boca ideias, projetos, e não falar de pessoas. E quando você fala mal de alguém, primeiramente, você se sente inferior a esta pessoa. Geralmente a nossa língua maldosa é para diminuir alguém que eu sinto inferioridade. Então, para que eu cresça, eu tenho que diminuir o outro. Só que a língua não contamina a sua boca. A sua língua acaba contaminando o seu corpo inteiro. E Jesus vai dizer que o problema nunca foi a língua. A gente fala muito da língua. São Tiago, no capítulo 3, ele tem um discurso perfeito sobre o mau uso da língua. Quem põe um freio na boca do cavalo, coordena o cavalo todo. Quem está no leme de um grande navio, coordena o navio todo. É isso que Tiago está falando sobre a língua. Só que Jesus, ele é mais profundo e incisivo, que ele vai nos dizer que o problema nunca foi língua. O problema é coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa que tem uma boca pornográfica, é porque no peito dela bate um coração pornográfico. A boca de quem só fala mal dos outros, tem no peito um coração maldoso, um coração mesquinho, um coração invejoso. Uma boca que só quer destruir os outros, carrega no peito uma bomba relógio, um coração destrutivo. É isso que Jesus está falando no Evangelho. Jesus está dizendo que nós precisamos purificar o nosso ser inteiro, e que a nossa impureza, ela se concentra naquilo que usamos mal, naquilo que usamos mal. Eu não sei se você viu, nem sei o nome, mas existe. Os cientistas inventaram uma mistura, um pó branco, para as pessoas que não têm água potável em casa. Eu vi o experimento. A pessoa vai no açude, enche um galão de vidro de água do açude, água toda barrenta. Aí, eu não sei o nome, o cientista lá, tem no YouTube, ele pega uma colher, isso no Nordeste do Brasil já tem, ele pega uma colher desse pó, joga na água e deixa decantar um pouquinho. Depois ele mistura e deixa aquilo misturando. À medida que a água ela vai rodando, o centro vai condensando e todo aquele lodo, aquela lama vai todo condensando, fica numa bola no fundo. Depois disso, as pessoas podem tomar a água. Toda a sujeira estava condensada ali. A minha pergunta é: aquela água
toda estava impura, e agora aquela água impura está pura, porque toda aquela sujeira foi ali condensada. A minha pergunta é: será que alguém tomaria água pura e junta com ela a sujeira? Então não precisava ter filtrado a água. Quando Jesus fala de pecado de olho, pecado de mão, pecado de boca, etc., ele está falando de uma água suja que se concentrou nesses membros, nesses órgãos, e nós precisamos purificar o corpo inteiro para então tornar pura toda a água. Não sei se você entende isso. Jesus está pedindo não que nós tiremos apenas mão, olho, língua, mas que purifiquemos a nossa vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir. Purificar a mente, o olhar, o pensar, o falar, o agir, o fazer, para que todo o corpo fique puro. É com tristeza, meus irmãos, que uma das práticas dos púlpitos do cristianismo, do catolicismo, não tenha sido muito pregado ultimamente, que é o tema da pureza espiritual. Os grandes santos da igreja têm grandes discursos sobre o valor da pureza espiritual. Hoje não se fala muito de pureza espiritual. Hoje se fala muito de satisfação carnal. Se eu estou feliz, estou fazendo. Se eu estou feliz, me chama que eu vou. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas é preciso, meus irmãos, corrigir aquele membro que está em nós, que nos leva a pecar e leva o corpo todo a se perder. Assim como aquele tumor, se não for extirpado daquele membro, ele vai passar para os membros todos, e vai contaminar o corpo todo, e vai matar o corpo todo. Assim aquele pecado que é do olhar, o pecado que é da língua, o pecado que é das mãos, o pecado do ouvido, ele vai contaminar o nosso corpo inteiro. As palavras de Jesus não nos dão hipótese para escapar. Não há como você escapar. Quem de nós já arrancou um membro porque pecou? Imaginem só, se você visse pelas ruas muitas pessoas sem mão, aí você falasse assim: ô meu chapa, você não estava com a mão ontem? Não está com a mão hoje não? Não, eu cortei a mão, porque a minha mão me levou a pecar. Aí você via o outro sem o olho. Ô meu filho, cadê seu olho? Não, arranquei ontem, meu olho. Eu não estou vendo ninguém arrancando mão, arrancando olho, ouvido, nem nada. O Senhor também não quer isso. O que Ele quer? Que nós eliminemos da nossa vida o mal. E a coisa é tão séria, que Jesus, na linguagem dele, ele diz: é melhor você ir para o céu, sem uma mão, sem um olho, sem um ouvido, do que você conservar o seu corpo todo e ir para o inferno. E infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, felizmente por um lado, desequilibradamente para o outro, o cuidado com o corpo. Isso é muito bom, não é? As pessoas hoje são bonitas. A maioria das pessoas são bem cuidadas, né? Cuidam bem do cabelo, tentam cuidar bem do corpo, pessoal fazendo caminhada, andando de bicicleta, fazendo academia, né? Tem salões especializados em beleza masculina, então corta o cabelo para um lado, joga a franja para o outro, aí faz sobrancelha, faz a barba bem desenhada. Isso tudo é muito bonito, as mulheres se cuidando. O problema é quando nós paramos aí. É quando nós preferimos perder a alma em detrimento do corpo. E Jesus fala o contrário, que os dois são importantes. Mas se é para perder, é melhor você perder o corpo e salvar a tua alma. Porque o nosso corpo durará algumas décadas, mas a alma durará para sempre na eternidade. Jesus não está falando que nós precisamos maltratar o corpo. Pelo contrário, o nosso corpo é templo do Espírito, e a geração que nós estamos vivendo, dependendo da idade, está cuidando do corpo. Isso é louvável a Deus, mas nós precisamos arrancar do corpo e da nossa alma aquilo que é pecaminoso. Isso já tem algum tempo, mas quanto dava, né? Eu fazia corrida e caminhada aqui na Pitangui, aqui em Divinópolis tem uma
uma avenida, chama Pitangui, onde o pessoal faz caminhada, etc. Tem outros lugares, mas esse aí é o central, né? Eu estava certa vez correndo e vi lá no final da Pitangui uma senhorinha, cabelinho branco, era de tênis, aquela calça mais coladinha, camiseta branca, e ela vinha assim, ó, no ritmo dela. E eu falei, olha lá, gente, que beleza. Ela está lá caminhando, dando o seu trotinho, cuidando da saúde, para viver mais e com saúde. Não adianta viver mais, nós queremos viver mais com saúde. E eu olhava e ela estava vindo assim, ó. Falei, olha lá, rezando o terço. Ao mesmo tempo que ela está cuidando do corpo, fazendo a caminhada, ela está rezando o terço. Ela estava tão compenetrada que ela foi passando perto de mim e não me viu não. Aí eu fiz questão de chamá-la, né? Oi, dona fulana, opa! Ela assustou. Ô, Padre Cristian, só desculpa, quase que eu não vi o senhor. Estou tão compenetrada aqui, eu estou atualizando o meu perfil no Instagram. Não era, é porque vocês estão vendo que estão atrás das câmeras, né? Não era terço, meu filho, era um celular moderno, e a vovó já estava atuando no Instagram, atualizando o Instagram. Claro, ela tem a devoção do terço, ela reza o terço. É para te mostrar o quê? Que na nossa vida, até os idosos estão mais jovens que os idosos de ontem. Você já percebeu isso? Pega a vovó ideal da década de 80 até 90. Qual que era a vovó ideal? Você conhece os desenhos. A vovó de rolinho, aquela senhorinha de cabelo branco, fazendo biscoito, com avental, esperando os netos em casa. Não era assim a vovó? Peguem as vovós de hoje. Estão fazendo pilates, estão fazendo caminhada, estão com cabelo pintado, quem gosta, estão conectadas, conversam com as pessoas no Face, tem Instagram, estão fazendo live, porque tanta senhora conversando, já baixaram programas. Você entende que o ser humano cresceu por um lado, isso é muito bom, isso é muito louvável. Mas este mesmo cuidado que nós temos de fazer exercício, de ir para uma academia, de nos alimentarmos bem, não pode descuidar do espírito, meus irmãos. O problema aqui não é a época que nós estamos vivendo desses cuidados. É que muitos abriram mão da espiritualidade só para isso. Aí a vida da pessoa é academia, a vida da pessoa é comer bem, a vida da pessoa é passar óleo e ficar se olhando no espelho, a vida da pessoa é ficar tomando suplemento, a vida da pessoa está conectada, é Instagram, é Face, é isso. Mas a dimensão espiritual, ela é carente. E na vida de muitos, inexistente. Então a pessoa está conservando o corpo em detrimento do espírito. E o que Jesus vai dizer no Evangelho? Cuidado. Porque quando você se concentra no corpo, quando você se concentra na matéria, isso te levará num caminho chamado pecado. E aí ele vem com um discurso. Arranca a mão, arranca o olho, faz isso. Porque é melhor perder o membro do que perder a própria salvação. O preço da felicidade é amputar. Jesus está nos falando isso. Nós precisamos amputar da nossa vida tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Se não vamos amputar membros, devemos tirar da nossa vida o mal e o pecado. Não é que Deus nos queira fisicamente deficientes, mas exige circuncisão do coração. Jeremias 4:4. Deus quer um coração conciso, um coração convertido, um coração curado. Isto é, quebra da esclerose do coração. É verdade, não é? Aqui nós temos
Foi por causa da dureza dos vossos corações. Mateus 19:8, quando ele fala de adultério, né? Moisés permitiu que vocês se separassem por causa da dureza dos vossos corações. No casamento, meus irmãos, tudo tem jeito. Eu acredito nisso. Só não tem jeito quando um dos dois tiver o coração duro. Se a mulher endurecer o coração, se o marido endurecer o coração, se tornar egoísta, se tornar egocêntrico, se tornar individualista, o casamento foi para o ralo, já foi para o ralo. A única coisa que Jesus disse que justificaria a separação pela lei de Moisés é a dureza do coração. É por isso que Ezequiel vai dizer: Deus quer tirar do nosso peito este coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, onde eu infundirei o meu espírito. Então, toda a palavra de Jesus está girando em torno do verdadeiro amor. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu serei fiel a Deus. E o adultério que Jesus fala na palavra de hoje, claro, é um adultério matrimonial, é um adultério do casal. O casal que não conversa, o casal que não interage, o casal que não vai fazendo pequenas correções, o casal que não se perdoa, aí começa a procurar respostas em outros grupos, em internet, aí acaba que entra no casal o adultério. Dificilmente a traição entrará num casal que se ama e se cuida. Quando o adultério chega a acontecer, é um desgaste por ambos ou por aquele que não foi cuidado no amor. E Jesus está falando não apenas do adultério de marido e mulher, mas o adultério nosso com Ele. Todas as vezes que nós trocamos o amor de Deus, que nós negamos o amor de Deus e que nós começamos a arrumar outros amores, o nosso coração se torna adúltero perante o Senhor. E é o verdadeiro amor que me mantém fiel, o amor que me mantém no caminho. Sendo assim, impõe-se a cada um de nós uma verdadeira ecografia do coração, à luz do implacável diagnóstico proposto por Jesus Cristo, que está em Marcos 7, 21 a 22. É do interior do coração dos homens que provém mau pensamento, prostituição, roubo, assassínio, adultério, ambição, perversidade, má fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho. Tudo isso Jesus está falando, vem do coração. E aqui, meus caros, o principal desta reflexão: precisamos fazer experiência, ter experiência do amor de Deus. Do amor de Deus. Porque quando eu conheço o amor de Deus, eu consigo fugir desses outros amorecos que estão por aí. Eu consigo equilibrar o meu ser em corpo, alma e espírito. Sarx, nefesh, ruá. A matéria, pensamento, a decisão, a emoção e a espiritualidade. O amor, ele santifica tudo. Jesus veio salvar todos os homens e o homem todo. O que é o homem todo? Um ser integral, um ser sistêmico. É por isso que a primeira leitura, maravilhosa primeira leitura, é tema de retiro, né? Do primeiro livro dos Reis, vão dizer que Elias, fugindo com medo de perder a vida, ele se esconde dentro de uma caverna. Muitas pessoas hoje estão escondidas dentro de cavernas. A caverna do quarto. Tem gente que não sai do quarto para nada. A caverna da solidão. A caverna da depressão. A caverna de pensamento de suicídio. Outros, a caverna do egoísmo. A caverna da pessoa ensimesmada. E a primeira coisa que Deus vai perguntar para Elias é: que fazes aí, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna? Você não foi criado para viver dentro da caverna. Sai daí.
E a palavra é muito clara: o Senhor vai passar, sai e mantém-se neste monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Interessante aqui. Pensa, caverna. Quando fala caverna, você pensa subindo ou descendo? Descendo, geralmente, né? Você entra na caverna, geralmente você desce na caverna. Monte, você não pensa descendo, você pensa subindo. Elias, ele desce para a caverna, e Deus pede que ele suba ao monte. Nós temos essa escolha a todo momento na vida, se é ficar no fundo da caverna ou no alto do monte. E a decisão de sair da caverna e ir para o alto do monte é o amor, porque o Senhor passa. O Senhor passará sempre para aquele que está disposto a sair da caverna, a enfrentar as dificuldades e a confiar mais em Deus. E o bonito da história é que vem um vento impetuoso, uma ventania, um furacão, destruindo muita coisa. Deus não estava nisso aí. Depois veio um terremoto, a terra tremeu, caíram pedras. Deus não estava aí. Caiu fogo, queimou tudo. Deus não estava no fogo. Aí Elias ouve uma brisa bem suave. Ele põe o rosto por terra, ele tira o manto e ele sai à entrada da caverna. Então ele ouviu: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? A vida está acontecendo e você escondido numa caverna? E ele responde: ardo em zelo pelo Senhor. Porque o contexto da leitura é que aquele povo abandonou a Deus, mataram a tantos e Elias ficou sozinho. Aqui nós tiramos duas lições para a nossa vida, para vencermos este pecado que Jesus diz no Evangelho, que contamina membros, contamina o corpo todo e contamina a alma, que é o amor de adorador e o permanecer na presença do amado, que não é terrível, mas é silencioso como uma brisa suave. Interessante, não dá tempo de aprofundar em tudo, é tanta coisa as leituras, né? Mas uma coisa interessante é que você não tem que fazer esforço para sentir um furacão. O furacão que te sente, né? Se você não segurar, ele te leva embora. Não há muito esforço para você ver fogo caindo do céu e queimando tudo. Não há esforço nisso. Está um terremoto, não há esforço nenhum, meu filho. Você está vendo que tudo está tremendo, está tudo caindo. Mas uma brisa suave, você tem que estar inteiramente no momento presente, prestando atenção nos menores sinais. Há muitas pessoas infelizes, porque elas querem que Deus haja na vida delas como se fosse um terremoto. É fogo caindo do céu, é vento para arrebentar tudo. E Deus sopra como uma brisa suave. E só sente esta brisa, e só escuta esta voz, e só enche deste amor quem está disposto a ter uma vida de intimidade com o Senhor, assumindo o amor que Ele propõe. E o amor de Deus é ciumento, viu? Abraão já falou isso, Elias já falou isso, Samuel já falou isso. Nosso Deus é um Deus ciumento, que não aceita repartir-nos com outro. Nós somos dele, nós somos herança dele, nós somos o povo dele, e ele é o nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, a história de Elias, bem como no Evangelho, mostra-nos que para o reconhecimento de Deus e do seu lugar na sociedade, bem como a verdadeira libertação do homem, não adianta mudar as estruturas sociopolíticas se não se mudar o coração do homem. Pelo contrário, quanto mais as estruturas forem perfeitas, mais servirão ao homem poderoso para satisfazer os seus interesses egoístas, o seu ego.
Então o que precisa mudar não é a estrutura social. O que precisa mudar é o coração de cada homem. Porque mudando por dentro, tudo mudará por fora. Convido você a fechar os seus olhos um instante. E receba esta palavra na tua vida. Só a presença suave, mas transformadora do Espírito no coração dos homens é capaz de nos configurar a oblação daquele que por amor se entregou totalmente ao Pai e aos homens. Só a presença suave, mas transformadora do Espírito nos nossos corações nos torna atentos aos apelos de Deus e dos irmãos, nos acontecimentos pequenos e grandes, nas expectativas e nas relações e realizações humanas. Senhor, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Como nós não vamos arrancar do nosso corpo membro algum, que nós possamos arrancar do nosso coração, amputar do nosso coração todo mal, todo pecado, toda escolha errada. Senhor, ainda que a minha consciência não me acuse de adultério do corpo, reconheço-me adúltero do olhar, da imaginação, dos sentimentos, do pensamento. E mesmo que de nada disso me acuse o coração, não posso considerar-me imune do adultério espiritual, que cometo todas as vezes que não te coloco em primeiro lugar na minha vida, na hierarquia dos meus afetos, dos meus interesses, do meu desejo de amar. Confesso diante de ti, Senhor, que enquanto cuido da integridade do meu corpo, da minha saúde, do meu aspecto físico, da minha aparência, estando atento para que o meu corpo não sofra, principalmente esse tempo de pandemia, todos cuidando da saúde, todos se protegendo do vírus. É preciso reconhecer uma verdade, Senhor. Nós não temos cuidado igualmente da integridade do nosso espírito, da nossa salvação, mas tantas vezes nos abandonamos às paixões e aos instintos. Purifica, Senhor, o meu coração. Purifica, Senhor, o meu coração. Purifica, Senhor, o meu interior, para que de modo nenhum caia em adultério, mas sempre te glorifique nos pensamentos, nas palavras e nas obras. Que assim seja. Amém.